Vamos dar início para o nosso shiur de hoje, que é o capítulo 12, o último capítulo de Igeret HaTeshuvah, que se encontra na página 201. Durante o capítulo 11, melhor dizer, no término do capítulo 11, o Alter Rebbe nos explicou a necessidade de sempre lembrar os pecados que nós cometemos. Já que está escrito no versículo que Vechatati negdi tamid, que os meus pecados são sempre diante de mim, são sempre na minha memória. O Alter Rebbe explicou que esse assunto jamais que contradiz o estado da alegria que uma pessoa sempre tem que sentir, uma alegria que vem do Teshuvah e lá, do Teshuvah superior. Mas não somente que não contradiz, o fato de lembrar de seus pecados ajuda uma pessoa a receber todos os sofrimentos que vêm de cima, com certeza, e mesmo os sofrimentos que acontecem nesse mundo, ele recebe tudo isso aqui com alegria, sabendo que isso apressa a expiação e a acaparar da sua alma. Por isso, não somente que não contradiz, ele fica alegre que está sofrendo. Isso que o Alter Rebbe falou no capítulo 11. E agora vem uma pergunta: e por que uma pessoa tem que sofrer? Por que ele precisa ficar alegre com esses sofrimentos? Quando olhamos, sofrimentos é algo que dificulta a vida da pessoa, são difíceis para aguentar. Como que pode ser que uma pessoa que está revestida de um corpo que tem contato com o nosso mundo grande, para ele ficar alegre com os sofrimentos? Nosso capítulo vai ficar claro para nós que mesmo o nosso corpo também, corpo e tudo que é corporal dentro de nós, são capazes de entender a vantagem que tem de sofrer. A vantagem do sofrimento. Agora vamos ver o que realmente é essa vantagem. A razão da simcha da felicidade Bisurei Haguf, nas aflições do corpo, Lefishi Tová Gdolá, que é um grande favor, Vatsumá é poderoso, um favor poderoso, Lenefesh Achotat, para a alma pecadora, Lemarkar Bolam Hazeh, para limpar a alma neste mundo, Walatzilá Me'amirug Bekehenom, e redimir a alma da purificação do Gehenom, que significa salvar a alma do purgatório. Principalmente, o Alter Rebbe acrescenta, principalmente Befrat, Bedoroteinu, de nossas gerações, She'en bicholet litanot, nós não temos a possibilidade de jejuar, de suportar os jejuns que mispar kol atzomot, para realmente jejuar a quantidade dos jejuns que são necessários do Arizal, que o Arizal nos revelou conforme estudamos nos capítulos 2 e 3. Hatzrichot lemiruk hanefesh, que esses jejuns são necessários para a limpeza da alma. Latzilá memiruk magenom, para salvar a pessoa, para não precisar passar pela limpeza do purgatório. Por isso, para não precisar passar pelo purgatório e pelo processo de limpeza que o purgatório oferece, isso pode ser substituído com sofrimentos do nosso mundo. Ou seja, voltamos um pouco, que no capítulo 2 do Igeret HaTeshuvah, o Alter Rebbe nos explicou que mesmo sobre pecados aparentemente leves, que não tem aquelas punições severas na terra quando a pessoa perde da vida, o Arizal nos revelou uma quantidade enorme de jejuns, já que nós não podemos jejuar. Já que nós não podemos jejuar,
ele pode ficar besimcha que esses sofrimentos substituem esses tipos de jejuns. Isso é um motivo. E depois existe um segundo motivo da vantagem que tem o sofrimento no nosso mundo. Como Katav Ramban, como Maimonides escreveu em seu sefer chamado Comentário sobre Iov, escreve lá Ramban o seguinte: Afilo Yisurim shel Iov Ein Shana, que mesmo os sofrimentos de Iov durante 70 anos não se comparam para os sofrimentos que a alma passa 1 hora. Aqui não é tanto 1 hora, mas é um curto período no Gehenom, no purgatório, não se compara. 70 anos de sofrimento, que os sofrimentos de Iov são considerados o pior que alguém poderia imaginar. Eles não se comparam com 1 hora, melhor que 1 hora, um curto período no purgatório. Já que o fogo é 1 sobre 60 daquilo que acontece no purgatório. Fogo é apenas uma fração pequena daquilo que acontece, sofrimentos no purgatório. Assustador. Ou seja, o fogo do Gehenom, o fogo do purgatório, ele é 60 vezes mais forte do que o nosso fogo. Além disso, sabemos que existe mais uma diferença. Aqui falamos algo que é quantitativo, ou seja, o fogo daqui, o fogo lá em cima, aquele 60 vezes mais forte. Mas o fogo é um sofrimento mais para o corpo. Quando o sofrimento lá em cima está apenas para a alma, que é uma outra intensidade, um outro teor de sofrimento quando se fala sobre o purgatório. Por isso, quando a pessoa ganha Yisurim, ganha sofrimentos nesse mundo, ganha Yisurim nesse mundo, diminui da conta dele lá em cima. Mas diminui de tal forma que é muito a mais. Ele ganha um pouco aqui e tira muito lá em cima. Da onde que isso tem a força? Continua, o Alter Rebbe explica o seguinte: que Mashal, lefi she'olam chesed yibaneh, já que nosso mundo foi construído com chesed, com bondade. Por isso, Yisurim kalim olam hazeh. Por isso, com Yisurim, com sofrimentos moderados, nosso mundo, uma pessoa pode se salvar. Midinim kashim sholam haba, das penas severas do mundo vindouro. Por quê? Que mashal hiluch vatakat atzel ba'aretz tefach, o movimento e deslocamento de uma sombra sobre a terra, uns poucos centímetros, corresponde com o movimento de som dos céus em milhares de quilômetros. O que acontece lá em milhares de quilômetros, aqui pode ser alguns centímetros no chão como sombra. Isso significa que algo pequeno no nosso mundo é equivalente com muito, muito mais no mundo espiritual, no mundo vindouro. Isso é um exemplo sobre algo físico. Mas quando se trata sobre a distância entre o mundo espiritual e o mundo vindouro para o nosso mundo, a distância lá entre a nossa realidade é muito mais. Por isso, algo pequeno no nosso mundo tem grandes influências sobre o mundo espirituais, e ao contrário também está certo. Pouco do sofrimento aqui tira muito que está lá, porque a equivalência que tem é interessante. Pouco aqui é muito lá. Para entender isso melhor, encontramos isso nos comentários do Zohar, Me'inyan Aliyat Olamot, sobre o conceito da subida das almas, subida dos mundos. Vitaruta deletat,
quando aqui embaixo uma pessoa tem seu desempenho. Por exemplo, quando alguém tem uma iniciativa pelo homem a oferecer até um korban ha'of, ele oferece uma oferenda de um pombo ou um punhado de farinha sobre o altar. Assim também em todas as mitzvot, ele faz uma pequena ata aparentemente, está ligado com um pombinho, ou de uma planta, ou algo que cresce. Mas quando isso está ligado com a vontade divina, isso causa um despertar de cima, uma resposta de cima a subir em todos os mundos. Ele mexe um pouco aqui, mas a reação que isso faz para todos os mundos superiores é incalculável. Vezeu Shamru Razal. Isso que nossos sábios falaram sobre o versículo de Kadishtem e Tem Kedoshim. Sejam santificados e vocês vão ser santos. Adam mekadesh atzmo milmata. O homem se santifica apenas um pouco embaixo. E lá em cima, mekachim oto arbe milmaila. Ele é santificado em grande medida lá em cima. Como nós já explicamos antes, quando alguém faz a brachá, asher kishanu b'mitzvotav, Deus nos santificou com seus mitzvot, que a palavra santificar corresponde com a luz de Deus infinito que circunda a todos os mundos. Ou seja, a influência é muito grande. E kachamamesh, e assim mesmo, precisamente assim, ocorre referência schar ve'onsh, recompensa e castigo. Que mais razão, como os sábios falaram, schar mitzvah, a recompensa de uma mitzvah, a própria mitzvah, conforme discutido em outro lugar. Ou seja, o Alter Rebbe já explicou isso na primeira parte do Tanya, que a recompensa de uma mitzvot não é uma recompensa que não tem nada a ver com o ato que a pessoa faz. O próprio ato tem uma influência grande nos mundos superiores, que aquilo se torna a vitalidade para a pessoa. Já que pouco ato nosso, atos limitados, despertam tanta energia nos mundos superiores, assim também, conforme recompensa e castigo, que quando eles são nos mundos superiores, eles são infinitamente mais elevados e mais intensos e mais fortes daquilo que acontece aqui no nosso mundo. Por isso, uma pessoa tem que ficar muito alegre com o sofrimento que lhe passa, porque isso diminui muito da conta dele, porque pouco aqui é muito lá. Diminui muito dessa conta de castigos que, infelizmente, foram prontos para ele. E o Alter Rebbe termina, Vedat lenavon aquel. Este conhecimento é elementar para o que compreende. Aqueles que compreendem o assunto, isso é básico. O maskil al davar e o conhecedor desta matéria, Imtzatov, descobrirá tudo que é bem. Por que o Alter Rebbe termina com essas palavras? Com isso ele termina algo fundamental no Tanya. Durante o Igeret HaTeshuvah, o Alter Rebbe explicou que quando uma pessoa cai no pecado, ele faz um estrago nos 4 letras Yud Kei Vav Kei. Ele explicou que Chokhmah é Yud, Binah é Hei, Midot são Vav, a última Malchut, de novo, o último Rei. Não vou repetir esses conceitos de novo, mas vocês podem voltar para capítulo 4. Por isso, quando a pessoa faz Teshuvah, e ele de novo coloca o Yud Kei Vav Kei, estrutura da forma que precisa, ele reconstrói os 10 Sefirot. Por isso encontramos essas últimas palavras, Vedat corresponde com Sfirat Hadat. Palavras de Navon é Binah, Maskil é Sfirat HaChokhmah. Al-Davar é Malchut, Vetov é Sfirat HaYesod. No fim, ele constrói aqui o Alter Rebbe da Matik para todos os 10 Sefirot.
De qualquer maneira, é um assunto cabalístico, por isso não vou dedicar muito tempo para entender essa última parte. Quando a pessoa se aprofunda, ela começa a entender que não tudo que acontece com ele é ruim, ao contrário, tudo que acontece com ele é bom. De uma forma ou outra, tem seu lado positivo. Apoia a tshuva ilá da pessoa. A pessoa é capaz de fazer o tshuva, é capaz de fazer decisões, com certeza Deus lhe perdoe. Ele tem muitos motivos para fazer aquilo que Hassidut chama tshuva u'besimcha. Vamos aproveitar esses 12 capítulos como preparo para os próximos dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, fazer a nossa tshuva com sinceridade, mas acima de tudo, acabamos de descobrir nos últimos dias, tshuva com muito simcha. A verdadeira simcha é quando ela apoia a nossa tshuva. Saímos desses hagim, que ele falou, kapseini, tareni, pedindo para Deus nos lavar, nos purificar, nos elevar, e saímos fortes para enfrentar a nossa vida. Muito obrigado.